Nós vamos falar sobre a série, que o nosso pastor já tem ministrado já algumas terças-feiras, a série Milagres de Jesus. Como é bom nós refletirmos, como é bom nós olharmos para as Escrituras, nós vermos, os inúmeros milagres que o nosso Senhor Jesus fez, as inúmeras bênçãos, tanta coisa boa que o nosso Senhor Jesus fez enquanto passou por aqui, seu ministério, os 3 anos e meio, e a grande verdade é que Jesus ainda continua fazendo milagres. Você crê nisso? Jesus ainda continua fazendo milagres. O Senhor não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Amém. Declare isso, mas declare com todo o teu coração. Talvez você está passando aí por um momento de angústia, um momento difícil, uma fase complicada. São tantas coisas que às vezes chegam aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, que entristece o nosso coração. Hoje mesmo aconteceu aquela explosão lá no Líbano. Até o último momento que eu procurei notícias a respeito, não obtive a informação do que de fato aconteceu ali, o que gerou aquela explosão. Mas eu vi alguns vídeos no Twitter, de hospitais ali daquela região ali, socorrendo inúmeros feridos, uma cena de guerra. Os irmãos que viram aquilo, algo que entristece o coração da gente, como se já não bastasse toda a dificuldade, como se já não bastasse já o ano difícil, digamos assim, tantas coisas ruins acontecendo, mas nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, porque a palavra de Deus já nos garante que essas coisas iriam acontecer. Já está tudo escrito, não há nenhuma novidade. Nós sabemos que essas coisas haveriam de acontecer. A cada dia que passa, nós estamos mais próximos da vinda do nosso Senhor Jesus. E glória a Deus por isso. Aleluia! Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. E parece que às vezes é necessário que coisas do tipo aconteçam para que a gente de fato crie e gere expectativa para essa volta. Parece que quando tudo está bem, tudo está ok, tudo está legal, a gente nem pensa tanto assim na volta. Para fazer uma análise aí na tua vida, na tua caminhada. Raramente, quando as coisas estão indo super, ultra, mega bem, a gente fala, nossa, mas que bom seria que Jesus viesse logo. Muitas vezes a gente repete, a gente fala essa frase quando o negócio está complicado, quando a coisa está difícil. Mas é importante que a gente se atente a isso. É importante. Jesus voltará. Eu estava pensando essa semana como essa quarentena tem também o lado positivo, digamos assim. Tenho visto isso na minha vida. Tenho visto isso. Tenho visto que tem sido um tempo da gente olhar e perceber que a gente não precisa de tudo que a gente acha que precisa. E que realmente o que mais importa precisa ser valorizado de uma forma plena e profunda, que é o nosso Senhor Jesus, que é o nosso relacionamento com Deus, que é a nossa vida com o Senhor. Você tem valorizado o teu compromisso, a tua aliança com Deus, tudo aquilo que Ele tem confiado, tudo aquilo que Ele tem entregue, tem deixado ali a tua confiança, as tuas mãos. Você tem de fato feito isso? Tenho pensado nisso. Como é importante e como é bom. Como é bom nós estarmos cercados por pessoas também que falam de Jesus, que expressam Jesus nas suas atitudes, na sua vida. Eu estava hoje pensando sobre isso, antes de saber que eu iria trazer a palavra, eu estava pensando sobre isso. Falei, poxa, como é bom estar cercado por pessoas que possuem, uma fé em Deus e nos encorajam e nos animam e nos dão força, estão ali todo momento nos empurrando para perto de Jesus. Como é bom ter amigos, como é bom ter pessoas, irmãos em Cristo, como é bom ter comunhão uns com os outros. E essa quarentena, esse período de dificuldade, de distanciamento social, não pode nos roubar esse privilégio e essa bênção que é estarmos em comunhão, ainda que a gente não possa vir para a igreja como antes, no momento presente. Ainda que a gente não possa frequentar a casa um dos outros com toda a liberdade que nós tínhamos. Mas nós precisamos nos manter
conectados, conecte. Valorize aquele teu amigo, aquela tua amiga, aquele teu parente, aquela pessoa especial que está sempre dizendo que está orando por você, está te encorajando, às vezes até te confrontando. Eu sei que isso às vezes é chato, é ruim, mas é extremamente importante. Eu estava pensando sobre isso, a importância e como isso é uma bênção nas nossas vidas. No capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 43 em diante, a Bíblia fala a respeito de Filipe, né, que tinha sido chamado por Jesus. E imediatamente ele se encontra com Natanael e ele chega todo eufórico, todo entusiasmado, dizendo: olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu, de quem os profetas falaram. E ele fala, Jesus, ele aponta. Natanael fica cético, você conhece a história. Mas por que eu estou trazendo isso? Por que eu estou falando a respeito dessa passagem? Porque é importante nós andarmos com pessoas que nos aproximam de Jesus. Pessoas que conhecem a palavra. Eu não estou dizendo que você tem que ficar numa bolha e só andar com gente assim, não. Você também tem que ser essa pessoa, amém? Você também tem que ser esse canal de bênção. Você também tem que ser essa pessoa que empurra, no bom sentido, as outras para próximo de Jesus, para perto de Jesus. E Filipe faz isso, lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Como é importante isso. Quando você vai para 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27 até o 37, o apóstolo Paulo ali está falando a respeito dos ministérios. Antes ele fala dos dons, ele está falando dos ministérios, que alguns foram separados por Deus para o ministério apostólico, outros para o ministério profético, outros para o ensino e assim por diante. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque nem todo mundo foi chamado para ser pastor, nem todo mundo foi chamado para ser o mestre ali da área do ensino, nem todo mundo foi chamado, tem um chamado profético, digamos assim. Mas quando você olha para Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus ali, ele profere palavras poderosas, que nos fazem entender o nosso propósito de forma plena. Jesus fala o seguinte, olha, quando descer o Espírito Santo sobre vocês, sobre os discípulos, vocês receberão poder, para serem o quê? Minhas testemunhas, em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Qual que é o propósito? Qual que é a missão? Qual que é o ministério em comum que todos nós temos, ainda que você tenha os teus dons, as tuas características, todos nós temos esse ministério, esse chamado para sermos testemunhas de Cristo. Você tem um chamado para ser testemunha. Não importa qual o teu ofício, qual o teu dom, qual o teu cargo na igreja, não importa quanto tempo de evangelho você tem. Lembra lá, Filipe tinha acabado de encontrar Jesus. Chegou para Natanael e falou, opa, deixa eu te apresentar alguém aqui, extremamente especial. Não importa quanto tempo na caminhada, seja uma testemunha viva, seja um canal de Deus. Quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos para os milagres de Jesus, nós vemos a importância, o impacto que isso trouxe e ainda traz. Não é verdade? Quando você lê um milagre, quando você lê algo sublime e poderoso que o nosso Senhor Jesus fez, não tem como você passar por aquilo de qualquer forma. Aquilo mexe contigo. Por mais que você já tenha ouvido dezenas, talvez centenas de vezes, isso tem que mexer contigo. Pois Jesus é Deus, é o Senhor transformando, curando, libertando vidas. Eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos falar sobre um milagre muito conhecido. Mas eu não quero que pelo fato, desse milagre ser extremamente conhecido, você olhe com aquele certo desânimo, Pô, já conheço a história, eu já ouvi. Não torne comum aquilo que é sagrado, jamais torne comum aquilo que é sagrado. Nós vamos falar sobre Jesus e sobre o poder do Senhor, sobre a morte, sobre a vida, sobre a tua vida. Amém? Eu quero ler aqui em especial o versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 11. O versículo 3 diz assim: por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente.
Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, por aqui. Praticamente o capítulo 11 inteiro é sobre a narrativa do milagre, né? A ressurreição de Lázaro. Somente o Evangelho de João vai falar sobre esse milagre. Mas ele é muito rico em detalhes, eu não vou aqui conseguir me prender em todas as questões. Tem muita coisa boa aqui que nós poderíamos falar. E eu sugiro que você leia na tua casa, ainda que você já tenha lido muitas vezes, ainda que você já tenha ouvido inúmeras mensagens, leia novamente. A palavra do Senhor se renova, amém? Você crê nisso? A palavra do Senhor se renova. O Senhor quer falar contigo. Ame a palavra do Senhor. Dedique tempo para ela. Dedique tempo para que você conheça o Senhor. E o que acontece aqui? Como eu disse, eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes aqui. Mas como é uma história bastante conhecida, eu acredito que a maioria está familiarizado ao contexto, aos detalhes, a todos os momentos aqui. Cada situação que é vivenciada, que é narrada, que é comentada. E ainda que tudo não esteja tão fresco assim na tua memória, novamente eu repito, lê na tua casa, né? Fica aí de lição de casa, de tarefa, uma boa tarefa a se fazer. E eu quero destacar aqui duas questões a respeito dessa passagem aqui. Duas questões. Primeiro é a respeito do tempo. O tempo e a segunda, o propósito. As duas coisas estão interligadas uma à outra. Você vai reparar aqui na leitura, nós lemos também que Jesus, ele fica sabendo que Lázaro, né? Lázaro estava doente. Quando você lê o versículo 3 do capítulo 11, o versículo 11 e o 36, capítulo 11, ou seja, versículo 3, versículo 5 e o versículo 36 desse mesmo capítulo, por 3 momentos a Bíblia vai apontar, vai deixar claro que Jesus amava Lázaro, amém? Jesus amava Lázaro. No versículo 5, então, o próprio autor aqui, João, chega e ele é categórico, ele é claro, ele fala, ó, Jesus amava a família de Lázaro, amava Marta, Maria e o próprio Lázaro. Versículo 3 vai falar a mesma coisa, porque Marta e Maria mandam avisar Jesus, e de que forma que elas entregam esse recado? Olha, Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo, aquele a quem tu amas. Você conhece a história? Jesus ele fica por 2 dias ainda, né, até o momento de sair, se dirigir até Betânia, onde Lázaro estava, e chegando lá, Lázaro já tinha falecido, já tinha morrido. Fazia 4 dias já, 4 dias. E é muito interessante porque tem um versículo muito chave ali, o versículo 35, né? Fala que Jesus chorou. O versículo 33 diz que Jesus agitou-se, né, no espírito, vendo ali o sofrimento de todos, de quem ele amava, se compadeceu daquela situação de sofrimento, de dor. Ele agitou-se no espírito. No 35 a Bíblia fala que ele chorou. E no versículo 36, então os judeus que estavam ali para consolar a família, né, as irmãs, a Bíblia fala que eles apontam para Jesus e falam, olha lá, olha o quanto ele o amava, olha o quanto ele amava Lázaro. E é curioso porque às vezes a gente passa, né, faz uma leitura um pouco rápida, ou então até mesmo num primeiro momento que a gente tem contato com esse texto, nós podemos ter a tendência de até mesmo, como eu posso dizer, ter dificuldade para entender. Porque se Jesus amava tanto assim Lázaro, por que a demora, né? Por que esperar que Lázaro morresse? Por que permitir tamanho sofrimento das próprias irmãs de Lázaro? A Bíblia é clara, Jesus amava Lázaro, amava as irmãs, Jesus amava. Quantas vezes nós não passamos por situações complicadas e nós não vemos, né, Jesus agindo em nosso favor,
e muitas vezes questionamos o amor dele por nós. Muitas vezes questionamos se de fato ele nos ama, se de fato ele está nos enxergando, se de fato ele tem um propósito na nossa vida. Quantas vezes você já não questionou o amor de Deus, talvez? A justiça de Deus, a graça de Deus, o propósito do Senhor sobre a tua vida. Será que você nunca questionou? O momento de dor, de sofrimento, de situações conturbadas são ideais para nos fazerem muitas vezes questionar, para nos fazerem às vezes, duvidar de todo esse amor. O inimigo é astuto também. Ele sabe, ele nos conhece, ele sabe o nosso ponto fraco, ele sabe as nossas dificuldades. Mas nós não podemos olhar para essa demora de Jesus e interpretar como um descaso ou como um descuido. Não, de maneira alguma. Oi, você aí que está passando por uma situação complicada, não interprete o processo, o tempo espaçado demais, como um descaso, como um descuido. Não interprete dessa forma. Deus é soberano. Deus é soberano. Romanos 8, 28, o que diz lá? O que diz em Romanos 8, 28? Pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É fácil olhar para esse versículo de Romanos 8, 28 quando tudo está legal, quando tudo está bacana. Até testifica, de uma forma mais fácil. Fala, opa, peraí, Deus está comigo mesmo. É Deus, é de Deus esse negócio. Mas esse tudo também tem a ver com situações complicadas. E aí, como a gente encara isso? Lembra lá do Salmo 23, versículo 4, que Davi fala o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A convicção de que Deus estava com ele. Davi conhecia o Senhor. Davi era alguém próximo do Senhor. Paulo, quando escreve, inspirado por Deus, ali Romanos 8, 28, ele também sabe, ele conhece, ele convive, ele tem comunhão. Comunhão plena, comunhão plena. Como eu disse, tem muitas questões aqui nessa passagem que eu não vou entrar. A atitude dos discípulos, os discípulos ficam temerosos aqui quando Jesus recebe a notícia. Porque Jesus já estava correndo um risco, Existia um risco iminente. Havia um grupo de pessoas que estavam até ameaçando apedrejá-lo. E os discípulos, quando ouvem aquilo, opa, a gente não vai sair daqui não, Você não vai precisar fazer nada não. Estavam com medo. E Jesus deixa quieto. 2 dias depois, Jesus volta ao assunto e fala, é tempo de ir lá. A gente tem que ir lá acordar Lázaro. Eles não entendem muito bem, Jesus é mais claro e fala, Lázaro morreu, a gente tem que ir lá. Então os discípulos tiram coragem, vão, seguem a Jesus. Quantas vezes nós ficamos temerosos? Quantas vezes nós ficamos receosos, às vezes, de pagar o preço? Pagar o preço aqui no bom sentido, porque o preço supremo, o preço maior foi pago na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço, um alto preço. Mas o Senhor nos chama para caminhar debaixo do seu propósito, dos seus desígnios. E você não desanime, não desanime, não tenha medo do que te espera lá fora. Os discípulos por algum instante ficaram extremamente temerosos por Jesus. Eles até alertam Jesus, falam, Jesus, não é uma boa ideia, vamos ficar por aqui. Você sabe que o negócio está complicado para o teu lado. Tenha fé, tenha fé. Lembre-se que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Você tem consciência que você é chamado segundo o seu propósito? Existem situações que são difíceis da gente explicar. Existem situações que são complicadas. É muito interessante porque a Bíblia fala por 3 vezes aqui no capítulo 11, guarde isso no teu coração. Por 3 vezes a Bíblia fala que aponta claramente que Jesus amava Lázaro e a sua família. Por 3 vezes, no mesmo capítulo.
um capítulo só, 3 vezes. Mas o amor que Jesus sentia por Lázaro não impediu de Lázaro ficar doente. O amor que Jesus sentia por Lázaro não impediu que Lázaro viesse a falecer também. Às vezes, situações ruins acontecem. Às vezes, situações inesperadas, indesejadas, também acontecem. O amor que Jesus sentia por Lázaro não impediu. Porém, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus aqui no versículo 4, ao receber a notícia, ele disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém, igreja? Amém? Existe um propósito superior, supremo. O problema que você está enfrentando, a dificuldade que você está passando, isso tem que glorificar o nome do Senhor. Isso tem que servir para a glória de Deus. Tem que servir para a glória de Deus. Tem que servir para a glória de Deus. Jesus fala, no fim, a última frase, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa situação. Existe uma crença, alguns teólogos entendem que havia uma crença, havia um entendimento por parte dos líderes religiosos da época, de que uma ressurreição só poderia acontecer até o 3º dia. Olha que interessante isso. Era uma crença muito forte no meio de parte da liderança dos judeus, os mais ortodoxos. Eles acreditavam piamente nisso. Olha, só pode haver uma ressurreição até o 3º dia. E eles iam até além. Acreditava-se que se acontecesse depois disso, somente o próprio Deus poderia fazer tamanha façanha. Ou seja, ninguém inspirado, ninguém com poder de Deus, ninguém usado por Deus poderia fazer. Somente o próprio Deus. E olha que interessante isso. Porque todo milagre na Bíblia, ele vai servir como um sinal que testifica a deidade de Deus, de Jesus. Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Todo milagre que ocorre aqui também serve para testificar isso, para testificar a divindade de Jesus. Então a gente olha às vezes para esse processo, poxa, mas por que amava tanto assim e permitiu tanto choro acontecer, tanto sofrimento, permitiu o próprio amigo, alguém tão querido, falecer? A gente precisa entender os desígnios do Senhor. Imagina quantas pessoas talvez estavam ali céticas ainda a respeito de Jesus, mas se presenciaram esse milagre e falaram: opa, peraí, mudou a conversa. Quantas pessoas olham para a tua vida, quantas pessoas estão próximas de você, são céticas a respeito de Deus, não possuem fé em Jesus, talvez até zombam da tua crença, mas na medida que vem um milagre de Deus, à medida que vem o agir do Senhor sobre a tua vida, a conversa muda de tom. Antes era zoeira, antes te caçoava no trabalho, depois passou a te pedir conselho, depois passou a te pedir oração, ora por mim lá, mas até pouco tempo tirava onda com a tua cara. Mas vendo a tua postura, vendo o agir de Deus na tua vida, pessoas próximas falaram: não, peraí, tem algo diferente. É óbvio que muitos não acreditaram ainda assim, mas esse sinal, ele veio de uma forma diferente, porque havia um grupo que acreditava que somente Deus, e Jesus é Deus. Então o fato desse processo ter se estendido tanto assim, tem todo um simbolismo, tem todo um significado ainda maior. Então creia que a dificuldade que você está passando vai glorificar o nome de Jesus, vai servir de testemunho. Lembre, eu comecei aqui a mensagem falando do poder, do impacto, da importância de um testemunho, como isso enriquece, como isso nos alimenta, como isso nos edifica. Quem não gosta de ouvir um testemunho? É maravilhoso.
É maravilhoso, é bom demais. Então, aprenda a discernir o tempo, aprenda a discernir o processo. O Senhor não quer te torturar em vista do tempo. Poxa, mas se me ama tanto, por que não acontece logo isso? Poxa, 3 vezes aqui falando que Jesus ama, mas para que esperar morrer? Já estava já no processo de decomposição já Lázaro. Tanto é que quando Jesus pergunta onde ele está, as pessoas falam, opa, mas já cheira mal. O que você quer fazer? Hã? Você quer ir lá fazer o quê? Jesus sabia o que ele ia fazer. Ele falou para os discípulos, vamos lá acordar Lázaro. Ele descansa no Senhor. Talvez você está passando por uma situação tão complicada aí. Talvez tenha uma área na tua vida que precisa ser ressuscitada. Talvez existem sonhos, talvez existam projetos que precisam ser ressuscitados. As pessoas à tua volta já nem deixam mais ninguém chegar perto. Não toca nesse assunto não, porque isso aí gera um desconforto entre a família, gera uma saia justa. Qual é o sonho? Qual é o propósito? Qual era o plano? Qual era a missão? Qual era o desafio? O Senhor Jesus tinha dito, quando ele ouve a mensagem, aquele quem tu amas está doente, ele já declara, fala, essa doença não é para a morte, porém, ele morreu. E aí? Imagine você numa situação como essa. Jesus disse, essa doença não é para a morte, porém Lázaro morreu. Mas é o que o próprio Jesus diz no versículo 25 do capítulo 11 aqui. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você aí, você crê nisso? Você crê nisso, mas de todo o teu coração? Ainda que a tua vida dê um giro de 180 graus, que você se vê numa situação extremamente complicada, sem saber para onde ir, o que fazer, você crê nisso? Você crê nisso? Você crê em Jesus? Você o conhece de fato? Você consegue descansar nele? Você consegue repetir as palavras de Davi do Salmo 23, versículo 4, mas com todo o coração mesmo? Você consegue repetir isso? A gente passa por alguns versículos na Bíblia, repete, lê, memoriza, mas na hora do vamos ver, a gente esquece. Pô, mas não é bem assim. Ainda que eu passe, ainda que eu enfrente um vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. A grande verdade é que, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente teme coisa bem menor. Davi está falando, o vale da sombra da... Uau! E a gente teme coisas tão pequenas. Esquece o tamanho de Deus. Esquece os inúmeros testemunhos, os inúmeros milagres que você já viveu, já experimentou, já presenciou. Esquece tudo aquilo que você já leu na Bíblia, e você sabe que é a palavra de Deus, que é a verdade, mas na hora que o negócio complica, você se complica, né? Eu falo você, mas não pense que eu sou um super crente, não. A gente é provado. Nosso coração é provado. Então, ainda que o tempo seja extenso demais, entenda que Deus é soberano. Confie no propósito divino sobre a tua vida. Esse milagre, essa bênção que você tanto espera, ela não vai vir só para servir a você. Pessoas podem ser tocadas. Até hoje fala-se do milagre de Lázaro. E Lázaro morreu de novo. Até hoje fala-se disso. Todo mundo que experimentou um milagre na Bíblia morreu. Sabemos disso. Existe um propósito muito maior. Não é apenas trazer uma cura física ou resolver um problema diário. O Senhor nos chama, o Senhor nos atrai para perto dEle. O Senhor quer nos levar para morar com Ele. Amém?
Tenha fé, tenha esperança. Nós não somos deste mundo. Por isso que nem tudo vai dar certo. Você está sendo meio pessimista já. Não, faz parte. A gente tem dificuldade de lidar com o sofrimento. Nós, crentes em Jesus, nós deveríamos ter um pouco mais de facilidade por conhecer a palavra, por saber quem Deus é e por já saber o final da história. Você conhece o final da história? Você já leu o Apocalipse até o fim, você sabe que você pode ter esperança. Mas a gente é impaciente demais. A gente é incrédulo demais. E Jesus prova o nosso coração. É fácil abrir a boca na hora de um louvor, que está arrepiando, que é poderoso, e falar: Senhor, eu te amo, eu entrego tudo. Mas na hora que o negócio complica, o desafio é outro. Eu gosto muito de um texto, de um versículo, aliás. Quando você olha para Hebreus capítulo 11, versículo 30 em diante, o autor aos Hebreus ali, ele vai citar alguns heróis da fé. Experimentaram coisas incríveis. E ele fala de Jefté, fala de Sansão, fala de Davi, fala de Samuel. Antes ele fala dos patriarcas. E ele nem consegue entrar em detalhes sobre a vida destes. Aí no versículo 34 de Hebreus 11, o autor fala o seguinte: ele fala que estes da fraqueza tiraram forças. Eu gosto muito dessa expressão que se encontra no meio do versículo. Da fraqueza tiraram forças e fizeram-se poderosos na guerra. Da fraqueza tiraram forças e fizeram-se poderosos na guerra. Da fraqueza tiraram forças e fizeram-se poderosos na guerra. Na epístola de Judas, no capítulo 1, versículo 1, Judas, ou então o irmão de Jesus, ele fala o seguinte, ele fala: aqueles que foram chamados são amados em Deus Pai. Guarde isso. Eu acho linda essa expressão que Judas usa. Os que foram chamados são amados em, não é por, é em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo. Aos que foram chamados. Você foi chamado por Deus? Você foi chamado por Deus? Amém? Você foi chamado pelo Senhor. Você é amado em Deus Pai. Você é guardado em Jesus Cristo. Ainda que sobrevenham aflições, dificuldades, tempestades, desertos, você é amado em Deus Pai. Você é guardado em Jesus Cristo. Não é apenas por Ele. É muito mais profundo. Traz um senso de pertencimento. Lembra lá do Evangelho de João, no capítulo 17? Eu acho que é o versículo 21, se eu não estiver enganado. A oração sacerdotal, todo o contexto ali é a oração sacerdotal. E o que Jesus fala? Pai, Tu és um comigo, eu sou um contigo. E a oração de Jesus é que nós, os seus discípulos, sejamos um, com eles. Olha que poderoso. É uma unidade. Pai, Tu és um em mim, eu sou um contigo. Somos unidos. E que eles, nós aqui, sejamos um também com o Senhor. Amém, igreja? Isso te soa algo legal? Isso te soa uma bênção? Não estamos falando de um Deus distante que está dizendo: eu até posso te ajudar em algum momento ou outro. Não, é nele. Nós estamos nele. Você está em Deus, você está em Jesus. Isso é maravilhoso. Aonde você vê isso? Aonde você vê isso? Um Deus com tamanha graça, com tamanho amor, com tamanha bondade. Ele não apenas nos aceita, Ele deseja que sejamos um nele. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é amor, nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Você conhece a história? Jesus ressuscitou Lázaro.
Ele declara, ele dá uma ordem, saia para fora. Eu gosto de imaginar essa cena, imaginar quem estava assistindo, quem então estava chorando e de repente, talvez alguns saíram correndo de medo, né? Não é todo dia que se vê alguém ressuscitando ao quarto dia, né? Eu fico imaginando, nosso Senhor Jesus é poderoso. Talvez você tenha alguma coisa aí que morreu. Talvez você tenha alguma promessa de Deus que, poxa, eu tinha certeza que era de Deus, mas de repente, sei lá, creia, confie, declare a vitória de Deus sobre a tua vida, tenha paciência. Lembra lá, Evangelho de João, capítulo 5, o paralítico de Betesda, ele é conhecido assim, né? Diz a tradição que ele esperava ali o toque nas águas de um anjo, enfim. Tem todo um contexto ali por detrás. Mas onde eu quero chegar é o ponto dele estar há 38 anos esperando uma cura. E num belo dia Jesus apareceu e o curou. E às vezes a gente também pensa, poxa, mas por que demorar tanto Jesus, se Deus já ia curar? Se um milagre iria acontecer? Se Deus na sua soberania sabia que isso ia ocorrer, por que tanto tempo? E é muito interessante porque no segundo momento que Jesus encontra com esse homem, lá em João 5, Jesus chega para ele e fala o seguinte: ei, vem cá, agora, seguinte, agora que você foi curado, toma cuidado, vai e não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O que pode ser pior do que 38 anos paralítico num contexto como aquele? Complicado demais. O que pode ser pior? Você sabe. O que pode ser pior do que enfrentar os problemas que você está enfrentando há tanto tempo? Está esperando por uma cura há tanto tempo. Está esperando por um milagre na tua casa, pela salvação, pela conversão de um filho, de um cônjuge. O que pode ser pior? É passar a eternidade todinha desconectado, longe de Deus. Então lute pela tua família, lute pelo propósito soberano de Deus, seja uma testemunha, testemunhe tudo que o Senhor já fez, traga a memória e conte para as pessoas, glorifique o nome de Jesus na tua casa, no teu trabalho, não espere tudo estar redondinho, tudo estar pronto, tudo estar lindo, não é aqui que isso vai acontecer, não é aqui. Porém, lembre-se que você não está só. Lembre-se que aqueles que foram chamados são amados em Deus Pai e são guardados em Jesus Cristo. Você é amado em Deus. Você está sendo guardado por Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Jesus amava muito a Lázaro, mas o amor que Jesus sentia por Lázaro não o impediu de ficar doente. Não o impediu que ele viesse a falecer. Porém, tudo isso glorificou o nome do Senhor. E detalhe, para a gente encerrar, Lázaro viveu algo sobrenatural. Quantas pessoas você conhece que ressuscitaram? Quantas pessoas você conhece que podem contar uma história? Olha, isso aconteceu comigo. 4 dias já estava num processo de decomposição. Mas o Senhor foi lá, fez nova todas as coisas. O Senhor levantou aquele homem. A gente quer viver milagre, a gente quer viver as coisas maravilhosas do Senhor, a gente quer viver as bênçãos de Deus, mas a gente esquece que o melhor cenário para o milagre, para o agir, para a manifestação poderosa de Deus é o milagre, aliás, o cenário da necessidade, da escassez, da dificuldade. Então olhe para a tua dificuldade hoje e fale isso consigo mesmo. Eu estou vivendo o melhor cenário para ver a glória de Deus. Eu estou vivendo o melhor momento para ver a glória de Jesus na minha vida. Amém? Amém, igreja? Amém? Olhe para a dificuldade e repita isso. Eu estou vivendo o melhor momento, o melhor cenário para ver a glória de Jesus na minha vida, para ver o milagre, para ver o agir, para ver a ação. Quero orar pela tua vida. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus te ama. Pastor, mas está demorando demais. Mas ama mesmo?
É tanta dificuldade, é tanto sofrimento. Ama, ou se ama. Deus enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer numa cruz, para entregar a sua vida, para salvar você, para te salvar, para nos conectar a Ele, para a gente passar a eternidade juntinho dEle. Tudo isso vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer, não muda. Confie em Deus, confie no Senhor, amém. Olha a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. Senhor, louvado seja o teu santo e poderoso nome, Pai. Obrigado por tamanha bondade, obrigado pelo teu favor, pela tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que talvez estão passando por um período de dor, de sofrimento, de tristeza. Talvez muita lágrima tenha sido derramada durante esses últimos dias, Pai. Talvez muitos se perguntam se de fato o Senhor está vendo, se de fato se importa, se de fato ama, se de fato essa pessoa significa alguma coisa para o Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, pela graça, Pai, do Senhor. A Tua palavra já nos garante, o Senhor não precisa fazer mais nada para nos provar o Teu amor. A Tua palavra e o sacrifício na cruz do Calvário já nos garante que o Senhor nos ama. E ponto, acabou. Gera maturidade, Senhor Deus, em nossas vidas. Gera uma consciência, gera um sentimento de pertencimento, meu Pai. Se há alguém aqui, Pai, se há alguém nos acompanhando, Senhor, e não possui certeza, convicção da sua salvação, que conhece Jesus, mas ainda não experimentou algo poderoso, uma experiência de conversão verdadeira, se há alguém querendo se reconciliar com o Senhor nessa noite, Pai, neste momento, Pai, eu oro mesmo pela visitação do Espírito Santo, eu oro mesmo para que o Senhor, pela Tua graça, estenda a Tua boa mão, alcance essa pessoa, encha o seu coração, todo o seu ser com o Teu Espírito, com a plenitude do Espírito Santo de Deus, meu Pai. Nós oramos mesmo por uma noite, por um momento de salvação, de conversão, de transformação, de um avivamento pessoal. Nós clamamos também, Senhor, pelo Teu poder, Jesus. Como nós falamos aqui, se há alguém que possui alguma área da vida que não está legal, se é alguém que está moribundo, digamos assim, está sem força, está sem fé, está sem expressão, está fraco, é um sonho que foi enterrado, é um propósito divino que foi deixado de lado, faz nova todas as coisas, Senhor, vem com Teu poder. Nós também oramos pelos enfermos, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor não muda, que o Senhor permanece o mesmo, que o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro ainda continua ressuscitando, ainda continua provendo, ainda continua fazendo milagres, ainda continua operando em nosso meio, Pai. Então nós clamamos por cura, visita os leitos de hospitais, meu Pai. Há pessoas aqui orando pelos seus parentes, pelos seus amigos, Senhor. Nós colocamos aqui os nossos irmãos em Cristo, Senhor. Nós colocamos aqui a nossa cidade, Rio Claro. Seja da onde for essa pessoa que nos acompanha, meu Pai, ao redor desse Brasil afora, fora do país, Pai, visita no leito, visita nesse quarto. Deus, vem com poder, Jesus.
vem com o teu poder, nós clamamos pelo sangue do Cordeiro, Jesus. Visita, Pai, estende a tua boa mão, ressuscita, toca, Pai, liberta, cura. Para a honra e glória do teu nome é que te pedimos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado e amém.